Você já ouviu o som de uma fábrica sendo desligada pela última vez? É um barulho seco, quase imperceptível, mas devastador. Foi isso que aconteceu em dezenas de cidades americanas. O que era barulho de produção virou silêncio de abandono. Disseram que as tarifas trariam os empregos de volta, mas em vez disso, as máquinas estão funcionando a todo vapor em Montreal, não em Milwaukee. E o pior, ninguém está falando disso abertamente. Enquanto Washington tenta convencer o mundo de que ainda comanda a economia global, navios cargueiros estão evitando os portos do Texas e atracando em Vancouver. Os galpões que antes fabricavam aço, carros e eletrônicos nos Estados Unidos agora estão cheios de poeira e saudade. 10 países tomaram uma decisão radical: abandonar os Estados Unidos em favor do Canadá e outros aliados estratégicos. E isso não é apenas comércio, é uma mudança global silenciosa e definitiva. Você está prestes a conhecer os 10 países que estão reescrevendo o mapa da indústria mundial e deixando os Estados Unidos de fora. Prepare-se, porque o que você vai ver vai além de tarifas e acordos. É uma corrida pela sobrevivência. Cada nação desta lista está puxando para si bilhões de dólares em contratos e empregos. E enquanto isso, cidades inteiras nos Estados Unidos simplesmente somem do mapa econômico. O número 10 é o México. Antes visto como um centro de mão de obra barata, o país virou o coração da nova revolução industrial na América do Norte. Empresas que antes produziam em Ohio, agora estão em Monterrey, Guadalajara e Querétaro. Com estabilidade, trabalhadores qualificados e acesso direto a mercados internacionais, o México deixou de ser coadjuvante para se tornar protagonista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as luzes se apagam fábrica por fábrica. Peças automotivas, componentes eletrônicos e até partes de aviões que antes vinham dos Estados Unidos agora nascem no México. E cada vez que uma linha de montagem é inaugurada por lá, outra é desativada aqui, silenciosamente, sem manchete, sem aviso. É uma transição invisível para muitos, mas muito real para quem perdeu o emprego ou viu sua cidade definhar. A pergunta é: o México está sendo esperto ou os Estados Unidos estão perdendo o jogo? Na 9ª posição, temos a Holanda, um país pequeno, mas estrategicamente letal, sem precisar de força, apenas com eficiência e logística. Roterdã movimenta cargas mais rápido do que qualquer porto americano. Empresas multinacionais que antes operavam nos Estados Unidos agora estão migrando para o solo holandês. Por quê? Simples. Lá existe o que os Estados Unidos não oferecem mais: estabilidade, planejamento, velocidade. Enquanto os políticos americanos brigam, os holandeses constroem o futuro. E fazem isso em silêncio. Grandes empresas estão mudando não só depósitos, mas também centros de pesquisa e desenvolvimento para a Europa. O que os Estados Unidos estão perdendo não é apenas mercado, é relevância. E quando um país como a Holanda começa a parecer mais confiável do que os Estados Unidos, é porque o mundo já mudou. E não para por aí. O 8º país da lista talvez surpreenda você: África do Sul. Antes fora do radar das grandes corporações, agora virou um polo industrial emergente. Portos como Durban e Cidade do Cabo operam com eficiência surpreendente, movimentando desde maquinário pesado até produtos farmacêuticos. E isso está atraindo bilhões em investimentos que antes eram exclusivos do território americano. O que está em jogo aqui não é só economia, é identidade. Os Estados Unidos foram por décadas o símbolo máximo da indústria moderna. Agora, esse título está sendo tomado, não à força, mas com estratégia. E cada fábrica que fecha em Detroit ou Indianápolis é um lembrete cruel de que o mundo não espera. Ele muda, e muda rápido. Se você já está surpreso com o que viu até agora, prepare-se, estamos apenas começando.
Se você acredita que esse tema é urgente, comente aqui embaixo a palavra mudança. Assim saberei que você está atento aos sinais do que está acontecendo no mundo real. Quando eu ver o seu comentário, vou te deixar um coraçãozinho, porque sei que você está acordado para o que muitos ainda se recusam a enxergar. No 7º lugar da nossa lista está um país que muitos acreditavam estar fora do jogo: a Rússia. Sanções internacionais, isolamento político, pressão econômica. Parecia o fim, mas não foi. A Rússia se adaptou, driblou as restrições e criou um novo modelo industrial com apoio de potências como China, Índia e Turquia. Enquanto os Estados Unidos enfrentam tarifas, custos elevados e instabilidade, a Rússia constrói rotas alternativas e fortalece sua indústria doméstica. Ferrovias, oleodutos e corredores marítimos estão sendo expandidos a todo vapor. Cidades como Kazan, Novosibirsk e Ekaterimburgo se tornaram polos industriais estratégicos. Produtos que antes eram exportados por fábricas americanas, agora são produzidos e refinados localmente na Rússia. E o mais impressionante, tudo isso ocorre sem fazer barulho. É uma mudança silenciosa, mas devastadora para o prestígio industrial dos Estados Unidos. Na 6ª posição, temos a Índia. Você ainda pensa nela como um país de call centers? Então está anos atrasado. Hoje a Índia fabrica jatos, veículos elétricos e sistemas de defesa. A Apple, a Boeing e gigantes farmacêuticas estão montando fábricas em solo indiano. Isso não são apostas, são bilhões em contratos que antes geravam empregos nos Estados Unidos e agora estão gerando crescimento na Ásia. Mas por que a Índia? Porque ela oferece o que muitas cidades americanas não conseguem mais: escala, infraestrutura, estabilidade e uma força de trabalho tecnicamente preparada. Enquanto cidades como Pittsburgh e Detroit esperam por renascimentos que nunca chegam, Chennai e Hyderabad se tornam o novo centro da inovação global. É uma troca silenciosa, mas permanente. 5º lugar, Alemanha. O berço da engenharia de precisão europeia não apenas se recuperou, está liderando. Montadoras americanas agora fabricam seus veículos na Alemanha. Empresas de tecnologia e robótica que antes consideravam os Estados Unidos estão construindo fábricas na Baviera. O motivo? Simples. Enquanto os Estados Unidos vivem ciclos de promessas políticas não cumpridas, a Alemanha entrega previsibilidade e competência. Centros industriais como Stuttgart, Munique e Hamburgo estão absorvendo contratos bilionários. Enquanto os sindicatos americanos aguardam promessas de campanha, engenheiros alemães estão projetando o futuro da energia limpa, da mobilidade autônoma e da automação global. O Made in USA está virando uma lembrança, enquanto o Made in Germany assume o protagonismo. Agora, imagine isso: fábricas inteiras sendo transferidas da América para o Vietnã, o país que ocupa o 4º lugar da nossa lista. Hanoi e Ho Chi Minh estão se transformando em motores industriais modernos, produzindo de chips a equipamentos médicos. Empresas que enfrentam greves e incertezas nos ICUA estão encontrando no Vietnã tudo o que precisam: estabilidade, velocidade e custos baixos. A antiga imagem do Vietnã como simples montador de roupas ficou no passado. Hoje, ele é parceiro estratégico de grandes empresas do Vale do Silício. Com zonas econômicas especiais e acordos comerciais internacionais, está criando uma nova cadeia produtiva que ignora completamente os Estados Unidos. Essa não é uma substituição, é uma revolução. E se você chegou até aqui, é porque entende a gravidade do que está acontecendo. Por isso, não deixe de se inscrever no canal agora.
Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca a continuação dessa série com análises profundas e diretas que você não encontra na mídia tradicional. Clique no botão de inscrição. Juntos, vamos abrir os olhos de mais pessoas para essa virada silenciosa. Na terceira posição, temos um país que poucos associavam à indústria pesada, os Emirados Árabes Unidos. Mas enquanto os Estados Unidos endurecem regras e dificultam negócios, os Emirados fizeram o oposto, abriram as portas. Zonas francas ultramodernas, incentivos fiscais agressivos e zero burocracia fizeram de Dubai e Abu Dhabi os novos centros de produção de alta tecnologia do Oriente Médio. Empresas americanas, cansadas de lidar com regulamentações confusas, altos custos e instabilidade política, estão transferindo operações inteiras para os Emirados. Fabricantes de aeropeças, farmacêuticas e sistemas de automação de ponta agora produzem em pleno deserto, com eficiência de primeiro mundo. E o mais simbólico, não se trata apenas de economizar, mas de sobreviver num cenário onde os curtos e claro perdem a liderança com cada mês que passa. E a China? Mesmo sob sanções, mesmo sendo o alvo de uma guerra comercial declarada, ela ocupa com autoridade o segundo lugar. Shenzhen, Xangai, Chongqing. Essas cidades viraram verdadeiros ecossistemas industriais. A China não apenas resistiu às tarifas, ela se fortaleceu. Fabricantes de todo o mundo preferem continuar lá, não apenas por custo, mas por competência, agilidade e domínio tecnológico. Enquanto os Estados Unidos falam em desacoplamento, a prática mostra o contrário. A dependência da cadeia produtiva asiática aumentou. Produtos com tecnologia americana agora são montados inteiramente em território chinês, sem que um único emprego volte aos Estados Unidos. A estratégia de contenção virou um reforço ao domínio chinês, uma jogada mal calculada com consequências globais. Mas é o Canadá que ocupa o lugar mais simbólico e mais doloroso da lista. O país vizinho, irmão comercial, virou a nova casa das indústrias que um dia moldaram a identidade americana. Montreal, Vancouver e Toronto agora recebem contratos, sediam fábricas, desenvolvem inovações. E o que os Estados Unidos fazem? Disputas internas, incertezas políticas, tarifas confusas. Enquanto isso, o Canadá cresce, silenciosamente, mas de forma firme e estratégica. Empresas que antes operavam em cidades americanas cruzam a fronteira, não por ideologia, mas por necessidade. O custo da energia é competitivo, a mão de obra é qualificada, os acordos comerciais são estáveis. E para quem precisa produzir em escala e vender para toda a América do Norte, o Canadá virou a porta principal. Enquanto Detroit espera por um novo boom industrial, Winnipeg já está contratando. E agora, pense no impacto disso para milhões de trabalhadores americanos. Cada fábrica que fecha, cada contrato que se muda, cada navio que atraca em Vancouver em vez de Houston representa algo maior, uma transformação estrutural. E não é apenas econômica, é cultural, porque está se perdendo uma parte da identidade americana ligada ao trabalho, à produção e ao progresso. Se você está sentindo o peso dessa virada e quer ver mais conteúdos que revelam o que está por trás dos números e discursos, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo urgente. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui você acompanha análises profundas e sem maquiagem sobre os temas que a mídia tradicional ignora. A indústria americana pode estar encolhendo, mas seu conhecimento não precisa seguir o mesmo caminho. Enquanto os Estados Unidos ainda debatem se devem subsidiar, tributar ou proteger seus setores industriais, o resto do mundo já decidiu. É hora de ocupar o espaço deixado para trás. O que era uma vantagem natural americana? A indústria pesada, a inovação tecnológica, a infraestrutura moderna.
está agora sendo replicado e, em alguns casos, superado por países que entenderam uma lição simples: o futuro não espera por quem hesita. No passado, cidades americanas como Pittsburgh, Cleveland ou Detroit eram sinônimos de progresso. Hoje, essas mesmas cidades enfrentam o silêncio das fábricas desativadas, o abandono dos galpões e o desaparecimento dos empregos que sustentavam gerações inteiras. É uma ferida aberta na alma do país, visível não apenas nos dados econômicos, mas nos olhares perdidos de quem ainda espera um renascimento que talvez nunca venha. Enquanto isso, cidades como Montreal, Hyderabad, Hanoi e Roterdã ganham vida. Elas não só fabricam, elas inovam, exportam, lideram. E tudo isso, ironicamente, porque os Estados Unidos fecharam as portas com tarifas, travas regulatórias e um protecionismo mal planejado. O mundo se adaptou, e os empregos, as fábricas, os investimentos, todos seguiram o caminho da menor resistência, um caminho que agora passa longe das fronteiras americanas. O mais alarmante não é apenas a perda de contratos ou o fechamento de fábricas, é a perda de relevância, de voz, de poder de negociação. Quando você não produz, você não dita as regras. E cada contrato perdido para o Canadá, cada montagem feita no Vietnã, cada motor produzido na Alemanha é um passo a mais na erosão silenciosa da influência econômica dos Estados Unidos. Mas esse futuro não está escrito em pedra. Ele ainda pode ser moldado se houver coragem para reconhecer os erros e agir com inteligência estratégica. Proteger a indústria não é erguer muros, é construir pontes, é modernizar, investir em educação técnica, incentivar inovação, abrir mercados de forma inteligente. Porque no fim das contas, o país que souber combinar eficiência com visão será o verdadeiro líder da próxima era industrial. E se essa reflexão te impactou, deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que os Estados Unidos ainda podem recuperar sua liderança industrial? Ou já é tarde demais? Queremos saber a sua opinião. Ela é parte essencial desse debate. E se esse vídeo abriu seus olhos para algo que muita gente ainda não percebeu, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo. A informação é o primeiro passo para a mudança. E juntos, com conhecimento, podemos reconstruir o que foi perdido, ou ao menos impedir que o silêncio das fábricas vire o silêncio de uma nação.